Olá, meu nome é Mariana, eu sou nutricionista e mãe do Léo. E hoje eu tô aqui para continuar conversando com vocês sobre introdução alimentar. E nós vamos falar sobre métodos. Antes de começar a falar sobre os métodos, é muito importante a gente lembrar alguns pontos que a gente já conversou no último vídeo. Então, para começar a introdução alimentar, o bebê precisa ter 6 meses completos e também apresentar todos os sinais de prontidão. Caso você não saiba quais são os sinais de prontidão, confere lá no último vídeo que eu falei bastante sobre isso e expliquei detalhadamente todos eles. Agora, falando sobre os métodos da introdução alimentar, a gente vai conversar sobre 4 métodos hoje. A gente tem o tradicional, BLW, LIS e participativo. O método tradicional, todo mundo já ouviu falar. É aquele que a gente começa fazendo uma progressão de texturas para que o bebê, quando chegue por volta de 1 ano, já esteja comendo os mesmos alimentos que a família. Apesar de parecer bem simples, tem alguns pontos que é legal a gente ressaltar. É muito importante que você não bata os alimentos no liquidificador e nem com mixer, e sim amasse com garfo. E na hora de servir também, sirva tudo bem separadinho, para ele ter a oportunidade de sentir o gosto de cada alimento individualmente. O BLW tem sido bastante discutido ultimamente. Causa um pouco de receio em algumas pessoas porque os alimentos são oferecidos em pedaços, o que faz acreditar que o risco de engasgo é maior. Mas não é verdade. Desde que os alimentos sejam oferecidos na textura correta, no corte correto, o risco de engasgo é o mesmo para um bebê que esteja se alimentando de papinha ou até com o próprio leite materno. BLW defende que o bebê precisa ter chance para explorar os alimentos e também autonomia para decidir a quantidade que ele vai comer. Isso deixa alguns pais um pouco preocupados, porque inicialmente os bebês acabam brincando mais com os alimentos do que se alimentando, mas é normal e faz parte do processo do método. Aos poucos os bebês se familiarizam com os alimentos e eles começam a entender que aquilo é para comer e não apenas mais um brinquedo. Dentre os benefícios do método, a gente pode destacar a autonomia da criança, também a promoção da autorregulação de apetite e do desenvolvimento psicomotor. Para quem tem interesse em usar esse método na introdução alimentar, então é bem importante prestar atenção nos cortes e nas texturas. Os alimentos têm que ser grandes o suficiente para que o bebê consiga segurar, em formato de bastão preferencialmente, e a textura não pode ser nem tão mole e nem tão dura. Tem que ser macio o suficiente para que você consiga amassar com garfo, mas tem ainda um pouco de resistência para que o bebê não amasse quando segurar com as mãos. Com o passar do tempo, o bebê vai desenvolvendo o movimento de pinça, que é esse movimento com o dedão e o dedo indicador. E aí você já pode oferecer os alimentos com cortes menores. O método BLW também estimula a refeição em família, o respeito ao tempo da criança e foca na qualidade dos alimentos e não na quantidade que a criança está ingerindo. E o bebê deve ser sempre supervisionado durante as refeições. O método Bliss ele é baseado no método BLW. A diferença é que foram criadas algumas diretrizes para garantir a ingestão de ferro e alguns outros nutrientes. Então eles fizeram uma tabela com algumas recomendações de alguns alimentos que você deve oferecer, quantas vezes na semana, e também sobre preparações como melhorar a biodisponibilidade de ferro, por exemplo. E por fim a gente tem o método participativo. Nesse método a gente faz um mix do método BLW e do tradicional. Então a gente oferece os alimentos em pedaço e também com a colher. Você pode, por exemplo, oferecer as frutas em pedaço e as refeições principais com a colher. Ou, numa mesma refeição, servir alguns alimentos em pedaço e outros com o auxílio da colher. Mas esse método também tem o mesmo foco do BLW, que é respeitar o bebê, respeitar a saciedade do bebê. Então, mesmo oferecendo com a colher, você nunca vai enfiar a colher na boca do bebê. Você chega com ela próxima e espera que o bebê abra a boca e venha até a colher. Independente do método, é muito importante a gente observar e respeitar o tempo do bebê.
A gente já conversou sobre isso no último vídeo, mas você nunca deve forçar o bebê a comer quando ele não tiver vontade, nem enfiar a colher na boca, e muito menos fazer com que ele acabe com toda a comida do prato se ele não estiver com vontade, tá bom? Nosso próximo vídeo vai ser sobre alimentos que você não deve oferecer para o bebê durante a introdução alimentar. Se você gostou do vídeo, deixa um like e não esquece de se inscrever no canal. Até mais!